Olá amigos, muita paz, muita saúde, e dando continuidade a essas palestras curtas que são comentários do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje iremos falar o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, e vamos falar do item 6 e 7, que é a necessidade da caridade segundo São Paulo. Pois então, essa carta de Paulo é uma das cartas mais profundas, um dos ensinamentos mais, não só é um poema, ao mesmo tempo que nos faz refletir profundamente sobre a necessidade da caridade e a forma que devemos fazer a caridade. Primeiro, ele começa falando assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, mesmo a língua dos anjos, se não tivesse a caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse toda a fé possível até transportar montanha, se não tivesse caridade, eu nada seria. Então, ele fala que a caridade, não importa se a gente tem, sabe falar a língua dos anjos, se a gente conhece, tem todos os conhecimentos culturais, conhecimentos intelectuais, ainda se a gente tivesse tudo isso, mas não tivesse caridade, não seria nada. Também a gente não precisa saber todos os mistérios espirituais, se eu penetrasse em todos os mistérios, se eu tivesse a fé que transportasse montanha. Quer dizer, não importa também a crença da gente para fazer a caridade. Não importa, se a gente é sábio, se a gente é ignorante, entre aspas, que às vezes o ignorante é mais sábio do que o que a gente pensa que é sábio. Então, que todos, está querendo dizer que não adianta a gente adquirir conhecimento, ler todos os livros, ler todo o Evangelho segundo o Espiritismo, ler o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, ler todas as obras básicas e ler outras, ler a Bíblia e ler. Se a gente não tiver caridade, se a gente não transformar tudo, saber todos os ensinamentos de Jesus, mas não transformar esses ensinamentos de Jesus em caridade, é um conhecimento inútil. É um conhecimento inútil. E é tão profundo que o Paulo fala que também, mesmo que se a gente tiver uma fé fantástica em Deus, acreditar em tudo em Deus, mas a gente não tiver caridade, não adianta essa fé. É uma fé quase que egoísta. Então, porque a gente não está levando essa fé, não está transformando essa fé no principal ensinamento de Deus, de Jesus, que é o amor. Então, a caridade é uma expressão do amor. Então, a gente tem que transformar em caridade. Então, quando fala aqui, que a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante, do sábio, do rico e do pobre, porque independe de toda a crença. Então a caridade está ao alcance de todos, até das pessoas que nesse momento não têm religião, Até segundo Joana de Ângeles fala que não existe a pessoa não ter religião, porque a gente tem no íntimo da gente a gente chama de um arquétipo lá, que é um arquétipo que é a busca pelo divino, um arquétipo da comunhão. Então todo ser humano tem um arquétipo da comunhão, que é a busca pelo divino. Então, se nesse momento a pessoa não acredita em Deus, porque ela realmente teve impressões que não foi as melhores
teve contato com as religiões e não foi a das melhores. Talvez a religião não foi a que se adaptasse, mas também a gente não precisa ter uma religião formal. A gente pode ter uma religiosidade. A gente pode ter crença no Ser Supremo, no Criador do Universo. E também a religiosidade é uma coisa que independe de religiões. Então as pessoas às vezes começam a falar que não acreditam em nada porque talvez não tenham tido contato, tiveram contato com religiões um pouco rígidas, e elas hoje dizem, né, mas dentro do ser humano existe inato, né, a vontade de crer em um ser superior. Mas o que ele diz aqui é que a caridade, ela independe de todas as crenças. Então todos nós podemos fazer a caridade, todos nós, e temos que fazer, tem uma obrigação de fazer a caridade, é um dever. Até falando sobre a caridade, ela tem, por exemplo, tem pessoas que gostam de distribuir coisas materiais, de ajudar, distribuir cestas básicas. Isso realmente seria o primeiro estágio da caridade. É muito importante isso. Uma pessoa que está passando fome receber uma cesta básica é muito legal, é muito bom, tem que ser feito. Uma pessoa que está precisando de roupa, dá roupa. Uma pessoa que está passando fome, dá um alimento. Que mais? Uma pessoa que não tem onde morar, tu ajudar a pessoa a morar. Essas caridades materiais são importantes, mas isso seria o primeiro estágio da caridade. O segundo estágio é a gente ir além das coisas materiais. E essa é a caridade que a gente pode fazer. Podemos estar fazendo assim, no momento, né, que a gente começa a colocar a caridade em todas as atitudes da nossa vida. Devemos colocar a caridade desde que acordamos e ficarmos olhando, né? Em que momento podemos fazer a caridade? Esperando uma oportunidade. E às vezes a caridade é tu escutar uma pessoa, quando a gente não está com vontade de escutar ninguém, assim, está de mau humor, tal, tu escutar, parar para escutar uma pessoa, ouvir a pessoa, ou quando a gente sorri para alguém, ou quando a gente tem tolerância, quando a gente perdoa, é uma das maiores caridades, né, o perdão ao próximo, assim, né. Então a caridade é tu poder estar dentro, assim, com a sua família e poder, às vezes, pedir desculpa pelo que tu fez uma coisa, a gente fez coisas erradas e pedir desculpa. Isso tudo são caridades. A caridade de tu pegar e ensinar, por exemplo, uma criança, ensinar coisas boas para uma criança, que ela se transforme numa pessoa digna, do bem. A caridade de tu ir num lugar assim, explicar, por exemplo, ensinar o evangelho lá de Jesus, né? Evangelizar, como a gente chama, assim, para as pessoas, né? Para as crianças, para os jovens, plantar as sementes de Jesus, ensinar para eles que esses ensinamentos não é para ser uma coisa só saber, mas isso é uma coisa para se transformar, para se mudar e para praticar a caridade. Então a caridade como ela digamos, a expressão do amor, ela é muito importante. E quando a gente está fazendo a caridade, a nossa alma se ilumina, né? Nos transformamos, e ela está ao alcance de todos mesmo, né? Então tem vários exemplos de caridades na vida. Existem muitas pessoas que fizeram caridades, né? Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Eu estava vendo até, existe uma pessoa lá que é a Benedita Fernandes, né? Que é também chamada de Mãe Benedita, é considerada a dama da caridade. Então ela foi uma pessoa que sempre fez a caridade. Então, contando as reencarnações dela, lá na bibliografia dela, numa das reencarnações, ela hoje é um espírito inteligente, tudo, uma moral muito elevada, mas numa das reencarnações ela era uma pessoa que tinha
saído assim, teve desequilíbrio, assim, saiu pela rua, assim, saiu de casa, ia de cidade em cidade e tal, era considerado ter uma pessoa maluca, assim, o pessoal dizia. E nessas andares ela chegou até a ser presa tal, mas numa das vezes ela escutou uma voz dentro dela que assim, a sua cura está em ajudar as crianças. E ela realmente tinha, talvez naquela reencarnação seja uma prova que ela passou, ela tinha realmente alguns distúrbios lá do cérebro, cerebrais e tal. E ela começou a praticar a caridade, começou assim, ela começou a sair, bater panela na rua e começou a juntar todas as crianças assim que estavam assim andando na rua, essas crianças que ficam hoje em sinais, começou a juntar as crianças que estão na rua abandonadas, e aí foi morar numa casa lá e começou a trabalhar, a buscar alimentos para elas, a começar, dedicou sua encarnação a ajudar as crianças da rua. E uma pessoa, ao mesmo tempo, teoricamente ela foi se curando mesmo do seu problema, quando ela se dedicou a sua vida para o próximo. Em resumo, a caridade é a gente sair um pouco de nós mesmos e olhar para o próximo. Claro que para fazer isso a gente tem que também estar bem com a gente mesmo, querer fazer o bem. A gente tem que olhar também para os nossos problemas e ter tolerância com nossos problemas, que é o momento que a gente tiver tolerância com os nossos problemas, com as nossas más inclinações, a gente também vai compreender e vai ter mais facilidade de fazer a caridade. Então era isso que a gente queria conversar com vocês sobre a caridade, e que pensem bastante sobre isso, né? Que, como o Espiritismo fala, fora da caridade não há salvação. Então, obrigado por tudo, pessoal, e até a próxima, então. Obrigado. Quero mais palestras curtas da UD Partenon. Curta, compartilhe e comente. Inscreva-se no canal da UD Partenon do YouTube.